Graças e paz, irmãos, da parte de Deus, Cristo Jesus, nossa esperança. É bom estar aqui com os irmãos, mais uma sexta-feira da live os vídeos sobre Apocalipse, falando um pouco sobre esse livro tão importante, tão emblemático para nós. E nós estamos fazendo uma série de estudos aí já há um longo tempo, né? E hoje eu quero dar continuidade ao nosso texto. Hoje eu vou tentar ver se eu consigo falar do capítulo 15 e do capítulo 16, que é uma sequência. Capítulo 15, capítulo 16 é uma sequência, e por sequência a gente vai tentar falar o máximo possível. Caso não consiga, a gente pode dividir em duas partes, mas até então eu vou tentar falar todos os dois capítulos. Primeiro nós vamos abrir a Bíblia no capítulo 15 do livro de Apocalipse, tá? Vamos ler até o versículo de número 8. Diz assim: E vi outro grande admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, que por nelas é a consumada a ira de Deus. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro e tinha harpas de Deus. E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grande e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Deus dos santos. Quem não temerá, ó Senhor, e não magnificará o seu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro, resplandecente e cingido com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheia da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Então o capítulo 15 ele é rápido e a gente tem uma noção mais ou menos. O capítulo 16 é o segmento. Então vou tentar ler aqui com os irmãos o capítulo 16, em seguida estaremos orando e dando continuidade à nossa preleção. Capítulo 16 diz: E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro, derramou a sua taça sobre a terra, e fez chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como um de morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, Senhor, que és santo, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, para que disto são merecedores. E ouvi o outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, que foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, e que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para dar-lhe glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, saíram 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo
para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venham como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andem nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e sua grande voz do templo do céu, do trono de Deus, dizia: está feito. E houve vozes, trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra, tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre o homem caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Que Deus aplique esta palavra lida na nossa mente e no nosso coração. Vamos orar nesse momento, irmãos. Pai Santo e Deus eterno, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade que nós temos de estudar a tua palavra, de pedir ao Senhor que nos dê entendimento dela, discernimento, para que possamos, ó Deus, diante de ti, ajudados por ti, Senhor, ser merecedor desta dádiva de conhecer a tua palavra e, acima de tudo, ó Deus, de pôr em prática, porque ela é viva, ela é eficaz, ela penetra no mais profundo do homem, discerne juntas e medulas. Obrigado, ó Deus, pela tua igreja, pelo teu povo que tem acompanhado, ó Deus, os nossos estudos nesse livro tão importante para o nosso século. Mais uma vez te peço, abre a nossa mente e o nosso entendimento, e que nossa mente, o nosso coração, possa estar cativos a Cristo, que possamos aprender mais e mais do Senhor. Obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, é um texto muito emblemático, capítulo 15 e capítulo 16. As 7 taças da ira de Deus, também chamado de 7 flagelos, estão registradas nesses capítulos, tanto no capítulo 15 como no capítulo 16 do livro de Apocalipse. E como não poderia ser diferente, aqui nós tratamos, claro, são termos escatológicos, existem muitas discussões sobre esse texto, e aqui eu estou apresentando uma versão, não uma versão final, por isso é muito importante que o irmão entenda isso. Nós estamos discutindo dentre várias correntes escatológicas que existem. Talvez alguém discorde do que eu estou falando, mas é interessante que em todas essas correntes nós temos 3 certezas. Primeiro, que ele, Jesus, virá. Segundo, que ele vai arrebatar o seu povo. E terceiro, que estaremos ele na glória. Todas essas falam nessas nuances. Então é importante que a gente exponha para os irmãos essas interpretações. Basicamente são as 3 principais, que a gente trabalha, e algumas posições que não são tão conhecidas entre nós, mas que fazem parte do compêndio do entendimento daquilo que nós defendemos como verdade das Escrituras. A posição mais conhecida entre os cristãos sobre esse tema, as 7 taças, se refere exclusivamente ao período em que antecede a segunda vinda de Cristo. Quem adota esta posição, ele geralmente entende que tudo isso ocorrerá de forma literal no período da grande tribulação, após o arrebatamento secreto da igreja. Logo, de acordo com esta visão, que nós chamamos de visão pré-tribulacionista, virá a segunda vinda de Cristo, e aí seria dividido em 2 etapas. Primeiro de forma secreta e depois de forma visível para todos. O texto diz: toda língua, todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante do Senhor. Essa posição é mais comum. E por último tem aí a posição que entende que as 7 taças se referem num período da vinda de Cristo, sua morte e ressurreição, ali durante o período do Império Romano. A gente chama isso de visão progressiva, né? Então, todas essas são consideráveis de aplicação, né, no contexto histórico da Ásia Menor, mas eu quero
trazer mais informações acerca dessas visões para poder a gente trabalhar lá as 7 taças. Então, a visão pré-tribulacionista fala da volta de Jesus, e aí vai dividir em 2 partes, né? Os pré-tribulacionistas dizem que Jesus vai vir de forma secreta, né, para levar os seus, depois de forma visível. Esta é a visão pré-tribulacionista. A visão pós-tribulacionista diz que a volta de Jesus será num evento único durante o período da grande tribulação. E tem uma visão também chamada mesotribulacionista, que diz que a igreja vai ser arrebatada durante o período da grande tribulação. Então são visões, né, gerais para que você entenda, né? Todas essas, elas falam em termos sobre a vinda iminente de Cristo, o arrebatamento, só difere entre quando e quando, né? Quando será e como será, e como será. Então essas divergências em si. Agora, voltando para o capítulo 15 e o capítulo 16, que aí vai formar a 5ª seção desse livro, ou seja, paralela desse livro, sabemos que o livro de Apocalipse ele é organizado em 7 sessões, né? Ou sessões paralelas, sessões progressivas, como você queira. Ou seja, a história é contada e é recontada, ângulos diferentes é trazido para essa história, de modo que cada vez que a história se repete, novos elementos, novos detalhes são introduzidos, lançando luz aí à profecia revelada por João. Então, quando eu disse que é um livro histórico e progressista, é nesse sentido, porque cada vez que você ler o texto, mais você interpreta coisas interessantes que traz esse texto. Então, nesta sessão, onde João registra a visão dos 7 anjos com as 7 taças, nós chamamos de 5ª sessão, que fala ali a ira de Deus que vai cair sobre as nações, ou a Bíblia também usa o termo flagelo, né, os 7 flagelos. Tudo isso está enraizado, queridos irmãos, no juízo de Deus sobre a dureza do coração do homem. Essa sessão, ela mostra o derramamento da ira de Deus sobre homens e a triste realidade que esses homens encontrar-se-ão diante do juízo divino. Mas o texto diz que os homens continuarão endurecidos. O texto diz que os homens continuarão rebeldes. O texto diz que os homens continuarão blasfemos. Essa visão registrada pelo apóstolo João nos mostra ao longo da história que Deus sempre envia juízos parciais, que avisa ao iníquo, ao pecador, né? As trombetas, justamente isso, para anunciar a ira de Deus, para que os homens desse tempo se arrepender, porque Deus é longânimo nisso. Mas quando esses avisos são desprezados, aí está a questão, segue-se o juízo, segue-se a ira de Deus, neste caso aqui representado pelas taças ou flagelos. É uma ira sem mistura, tá? É uma ira sem oportunidade para arrependimento, porque os homens serão julgados pelo aquilo que eles fizeram neste corpo. Então aqui estou falando de um período onde homens são blasfemos, onde os homens são rebeldes, onde homens têm coração duro. Então João começa logo o capítulo 15, escrevendo sobre a cena inicial do capítulo 15. Você vai lá de versículo 1 a 4, ele vai relembrando, né, ao longo da história, mencionando tudo que foi mencionado lá. Lembra da visão dos capítulos 4 e 5 do trono de Deus? Aí João vai relembrando isso. João vai contemplando um mar de vidro. Capítulo 4, versículo 6 também fala sobre isso de Apocalipse. Esse mar de vidro, que é uma coisa surreal para nós, né? É mesclado ainda com fogo. Você tem um mar de vidro mesclado com fogo. A nossa mente não consegue captar o que ele está dizendo. Está lá no versículo 5. O apóstolo João, na verdade, viu os vencedores da besta, a sua imagem, o seu número, o número do seu nome, e os ímpios passando por turbulentas tribulações. Aqui, irmãos, a gente começa a perceber algumas coisas importantes. Enquanto os ímpios estão nas turbulentas águas deste mundo, da tribulação desse mundo, os vencedores estão sobre o mar de vidro, descansando numa aparente paz de justiça de Deus, que se revela
para julgar os iníquos. Esses vencedores estão aí entoando um novo cântico, uma nova canção de adoração a Deus. Você vai ver isso no versículo 3 e 4 do capítulo 15. João faz referência ao cântico até de Moisés e ao cântico do Cordeiro. Esse cântico de Moisés é uma alusão ao cântico registrado lá no capítulo 15 do livro de Êxodo, da vitória sobre o Egito, da saída do Egito. Já o cântico do Cordeiro é uma referência da obra expiatória de Cristo na cruz, seus primeiros sofrimentos e a sua vitória ali na cruz do Calvário por mim e por você. A mensagem aqui é: assim como Deus fez com os israelitas no Egito, libertando o povo, assim Deus vai fazer nos dias da grande tribulação. Vai libertar os povos da opressão deste mundo, da mão do iníquo, dos castigos, dos flagelos, das pragas que serão enviadas por Deus. E esses vencedores que João viu ali, João viu todos os salvos que morreram ao longo da história da igreja, que foram fiéis, que venceram a besta e a marca do seu nome. É esses que venceram as tentações, as perseguições, as aflições deste mundo. Agora o texto está registrando que eles estão seguros na presença do Cordeiro. É esse registro do capítulo 15 que João está registrando, mostrando o que ele viu. Todos aqueles que foram perseguidos, todos aqueles que foram mortos por amor a Cristo, agora descansam nesse mar de vidro, algo surreal para nós, não temos como mencionar isso, e estão na presença do Cordeiro. E é interessante que lá eles estão louvando. João diz que eles estão entoando um cântico dos vencedores. Aí a narrativa vai nos falando que eles começam a dizer: justo e verdadeiro são os teus caminhos, versículo 3 do capítulo 15. Isto é um aviso de que nada do que será registrado por João será injusto. Tudo ali foi registrado daquilo que ele viu. Os flagelos da ira de Deus, mostrado por João, reflete, acima de tudo, a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela não incomoda os verdadeiros e corretos adoradores. A justiça de Deus incomoda os ímpios, os rebeldes, mas os justos e verdadeiros adoradores, elas não incomodarão, porque eles entendem que isso é necessário. Versículo 4 do capítulo 15 começa com uma pergunta muito interessante: quem não temerá e não glorificará teu nome, ó Senhor? Em outras palavras, será que existe alguém louco bastante neste mundo para ir de encontro à grande natureza de Deus, para ir de encontro diante do furor do juízo de Deus? Quem é louco para não render glórias a Deus? E aí, quando você vai estudar o capítulo 16, você vai ver a resposta. Você vai ver Deus respondendo a todo esse texto. João enfatiza que as taças portadas pela mão dos anjos, que registra os últimos flagelos da cólera de Deus, ou seja, com o derramamento dessas taças, consuma-se a ira de Deus sobre o mundo. Muita gente acha que Deus está alheio a tudo que está acontecendo. Não, é uma ideia, é uma visão equivocada. Deus está atento ao que está acontecendo neste mundo, e como Deus e grande Deus, Ele está acompanhando a vitória do povo dele sobre este mundo. Como todo livro, e como todo livro de Apocalipse também, nesta sessão, também há um uso muito grande de referências aos textos do Antigo Testamento. Além do cântico de Moisés, é claro, vimos as próprias taças se assemelhando às pragas que foram lançadas no Egito. Lá quando você abre Êxodo 7 e diante, você vê registrado isso. A abertura do tabernáculo, por exemplo, me mostra que a ira de Deus irá ser revelada, e a ira do próprio Deus aqui. O santuário aqui não é mais lá a construção de barro, de pedra, de madeira, não, agora é o céu. O céu é a morada de Deus. Os 7 anjos dão visão que saíram desse santuário, ou seja, saíram da presença de Deus. João faz questão de registrar que esses anjos saíram da presença do próprio Deus.
O texto diz que o santuário foi tomado de fumaça e ninguém podia entrar nele até que se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos, capítulo 15, versículo 8 de Apocalipse. Isso me faz lembrar também, meus irmãos, que essas passagens do Antigo Testamento, agora sendo ratificadas no Novo Testamento, me dá a ideia de templo, tabernáculo, tabernáculo, templo, de modo que ninguém podia entrar no Santo dos Santos, assim também ninguém podia entrar neste local que João registra. Isso que significa que no derramamento das taças não há mais possibilidade de arrependimento. Quando Deus derramar as taças, não há mais possibilidade de arrependimento. Não há mais possibilidade de intercessão. Encerra as intercessões. Ninguém vai poder mais orar por ninguém. Aqui é a ira de Deus registrada. Deus está sendo manifesto através da sua ira. Ninguém pode parar as ações de Deus. Os propósitos de Deus são alcançados, sim, por Ele próprio. Aqui o santuário vai ser bloqueado. O que é isso? A oportunidade de aceitar Jesus acaba aqui. Acaba. Porque lá Deus vai levar o seu povo que foi eleito, e os homens que não se arrependeram, os rebeldes, Deus irá destruir. Ou seja, o Deus irado tornou acessível as suas eternas misericórdias, mas agora aqui não. Aí eu fiquei me perguntando então, qual seria a ligação entre as 7 taças e as 7 trombetas? Elas vêm na mesma direção, lá, falando dos flagelos de Deus. A gente lê lá no versículo 5 e 8 do capítulo 15, a preparação primeiro, assim como foi nas trombetas, Deus preparando também para o povo se arrepender, mas o povo não se arrependeu e foi derramada a ira de Deus, assim como nas trombetas que foram tocadas. É interessante notar que aqui, irmão, esta ligação, um tanto até que profunda essa narrativa, que faz a descrição dessas 7 trombetas, lá no capítulo 8, ao capítulo 11 de Apocalipse, a gente já estudou isso sobre as trombetas. Mais uma vez é importante aqui salientar, importante no sentido de entender que essa organização paralela, progressiva do livro do Apocalipse, é para que a gente compreenda que as taças se referem ao período do tempo em que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Entre a primeira e a segunda vinda, essas taças serão derramadas. Meus irmãos, é algo muito preocupante. Essas sessões que nós chamamos do Apocalipse registrada são sequenciadas. Você observou, assim como nas trombetas, há uma cronologia também no derramamento das taças. Ou seja, Deus vai derramar e vai esperar os homens se posicionarem. As taças, elas não se sucedem de forma cronológica, eu posso até dizer isso, como as trombetas foram ali de forma cronológica, mas se encaixa, se completa, de modo que conforme vamos avançando na narrativa do livro, percebemos que as cenas vão ficando cada vez mais claras e completas. O juízo de Deus vai se revelando de um modo paralelo e progressivo no livro de Apocalipse. As diferenças entre as trombetas e as taças, basicamente é que as trombetas advertem aos homens acerca do juízo de Deus, e as taças consuma a sua ira. As trombetas representam o juízo parcial de Deus, enquanto as taças representam o juízo final de Deus. Observe, perceba, essa é a grande diferença. As trombetas são basicamente advertência ao homem acerca do juízo do eterno Deus, e as taças são a consumação da sua ira, da sua cólera. Para entender essa ideia de juízo parcial e juízo total, basta notar que, apesar de serem paralelas, as sessões são progressivas. Nas trombetas, a destruição atinge apenas 1/3 do mar, da terra, dos rios, do sol e dos homens. Já nas taças, essa destruição vai ser total. Esse flagelo vem para destruir tudo que nós chamamos de mundo, que entendemos como mundo. Também é interessante notar a inversão que há entre as trombetas e as taças. De 7 trombetas, 4 se referem a elementos naturais. Nós estudamos isso no capítulo 8 e 11. E 3 trombetas se referem aos homens.
Quando você vai estudar as trombetas, você vê que 4 se refere à natureza, à destruição da natureza pelo próprio homem e pela ira de Deus, mas também fala sobre a destruição dos próprios homens. Agora, observe que nas taças, 4 se refere ao homem apenas e 3 aos elementos naturais. Isso claramente mostra a intensificação do juízo de Deus que está sendo revelado nesta profecia. Se com as trombetas há juízo acompanhando o convite ao arrependimento, né? Todo juízo vem lá nas trombetas, olha, tem isso, mas se arrependam, vem acompanhado de pedido de arrependimento. Com as taças não haverá mais essa oportunidade para se arrepender? Não. As taças mostram a ira de Deus sem mistura de misericórdia. As trombetas vem a ira de Deus misturado com a sua misericórdia. Nas taças não. Quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. Tanto as taças como as trombetas terminam com a cena do juízo final. Nas trombetas nós temos a descrição da colheita, do trigo, e os ímpios serão esmagados no lagar da ira de Deus, Apocalipse 14, de 14 a 20. Nas taças a descrição diz que o juízo de Deus de forma detalhada. E o derramamento dessas taças? O que significa? Aí no capítulo 16 nós temos o relato exclusivo dos derramamentos das taças da ira de Deus. Primeiramente devemos entender que, segundo a característica literária deste livro, o livro de Apocalipse, os 7 flagelos não devem ser interpretados de forma literal, mas uma referência à situação dos ímpios diante do juízo. Enquanto os santos estão adorando o Deus Todo-Poderoso, os ímpios estão tomando o cálice da ira de Deus. E aí é importante lembrar que a igreja é alvo dessas perseguições, dessas tribulações promovidas pelo dragão e seus agentes, mas não dos flagelos. Ou seja, taças não serão derramadas sobre a igreja. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, capítulo 5 de Tessalonicenses. É importante a gente entender isso, queridos irmãos. Eu acho que isso nos ajuda até na compreensão do texto da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de número 9, diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui eu fiz um panorama entre as 2 taças, as 7 taças, e entre 2 capítulos, capítulo 15 e capítulo 16. E nós vamos descrever agora, de forma, claro, bem resumida, porque não dá para entrar em detalhe, as taças. O que serão essas taças? Os que serão derramados sobre essas taças. E o que significa esse simbolismo das taças, nós já explicamos. Agora vamos ver o que é que está sobre esse flagelo. Entenda, as trombetas é o juízo de Deus com advertência para que se arrependa. As taças não, é o juízo de Deus sobre os homens que não o adoraram, sobre os ímpios, os rebeldes, e que não há possibilidade mais de arrependimento. Então lá no capítulo 16, versículo 2 diz: e foi o primeiro derramou, e o primeiro derramou a sua taça sobre a terra, fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta, que adoravam a sua imagem. A primeira taça é derramada sobre a terra, e os ímpios, os selados pela bestas, serão castigados com úlceras malignas e perniciosas. Esses homens atingidos não são apenas um grupo de pessoas no fim dos tempos, mas são todos os incrédulos que serviram a besta durante toda a sua dispensação. Saiba mais sobre isso quando você estudar mais a palavra de Deus. Então é importante, o que o pastor está dando aqui é uma migalha. Você precisa mais entender esse texto. Quem era o mundo da besta? Está lá, 666, a marca. Alguns dizem, eu também já disse no passado, que era o chip,
outros dizem que era outro tipo de elemento. Eu acredito particularmente que será uma marca, irmão, uma marca visível. Uma marca visível. O que vai ser, eu não sei, mas que vai ser uma marca visível, vai ser. O texto está dizendo que serão marcados ou na mão direita ou nas suas frontes. Então esse primeiro flagelo vai cair sobre aqueles que foram selados pela besta e serão castigados por úlceras. Sabe aquela ferida, né, apostemada, que a gente sabe aquilo ali? Imagine o corpo todo com aquilo. Aquilo é um câncer de grau extremo. Então esse é o destino. Como eu disse, eu vou fazer um resumo dessas taças, tá bom? Aqui João vai escrevendo a dor da aflição do homem sem Deus. Os homens sem Deus serão castigados com úlceras malignas, ou seja, será algo terrível e doloroso. Repense bem a sua vida, pense o que você tem feito diante de Deus, reavalie a sua conduta moral e espiritual. Não fique para esse momento. Peça o perdão de Deus agora, onde você estiver, para que você possa receber esse perdão e você ficar livre desse tormento. Que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A segunda taça, Apocalipse 16, versículo 3, diz: e o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Essa segunda taça derramada sobre o mar, e diz que o mar se tornou em sangue, e morreu todo o ser vivente do mar, ou seja, toda a flora marinha, toda a fauna marinha morrerá nesse período. Se nas trombetas apenas um terço do mar foi atingido, aqui o mar é atingido por um todo, por completo. Essa descrição é um símbolo do colapso da natureza diante do juízo de Deus. A Bíblia diz: dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Então cuidado, como eu disse anteriormente, reavalie a sua vida cristã. Tem um hino inédito cantado que diz assim: que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me total perdão. Então o que é que você está fazendo se você é um cristão? Cuidado para que você não se ache na segunda etapa, ou seja, na grande tribulação. A terceira taça está lá em Apocalipse 16, versículo 4 a 7, diz: e o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E eu vi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és que era, e santo és, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu deste sangue a beber, porque disso são merecedores. E eu vi outro anjo do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Essa taça, essa terceira taça, que foi derramada nos rios, nas fontes d'águas, o texto diz que ela se tornou em sangue. É interessante que no derramamento dessa taça, o anjo declara que os ímpios que derramaram o sangue lá dos santos, dos profetas, agora são dignos deste sangue também. O ferro fere, com ferro será ferido, diz o texto. O que o anjo está querendo ressaltar aqui é que o julgamento de Deus, ele é justo. As pessoas falam aí fora, né, a pura verdade, ele pode até tardar na sua mente, que ele não tarda, mas na sua mente ele tarda, mas ele vai chegar. Esse juízo vai chegar. Na abertura desse texto, você lembra, eu lembrei também, Apocalipse 6, quando fala da abertura do quinto selo, que fala da alma dos mártires que morreram por causa da sua fé, aquela galeria da fé lá, também fala sobre isso. Eles estão clamando por justiça por parte de Deus, contra aqueles que os mataram. Agora esse derramamento de sangue da terceira taça é a vingança de Deus, é a justiça de Deus que alcança seus algozes agora. A oração dos santos é respondida. Por isso João faz questão de colocar nesse versículo essa expressão: a taça da terceira trombeta
será a vingança de Deus sobre aqueles que derramaram o sangue dos justos, dos fiéis a Deus. João ouviu isso, irmãos. Ele descreveu isso lá. Na verdade, o que ele está falando e me registrando é que esse juízo virá. O Senhor, ele vai dizer: Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Quando você voltar lá para estudar os 7 selos, você vai lembrar isso. Agora tem a quarta taça, está no versículo 8 e 9 do capítulo 16. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para dar-lhe glória. A quarta taça é derramada sobre o sol, e os homens são queimados com intenso calor. Se nas trombetas, quando o sol escureceu, os homens não se arrependeram, agora eles estão sendo castigados pelo intenso calor produzido pelo sol. Talvez o escurecimento eles possam ignorar, mas o calor não tem como ninguém ignorar. A gente ignora até a presença da luz, mas o calor não tem como a gente ignorar, não tem como a gente não sentir. Mais uma vez aqui, o juízo de Deus será intensificado sobre o mundo incrédulo. Você já observou que quanto mais a gente vê coisas acontecendo no mundo, mais as pessoas se tornam rebeldes, mais as pessoas se tornam incrédulas, mais as pessoas blasfemam de Deus. No versículo 9 nos mostra algo terrível. Mesmo diante do juízo de Deus que está sendo derramado, mesmo sendo castigado pelas suas perversidades, o homem não se arrepende. Ao invés de dar glória a Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, eles continuam blasfemando contra o nome de Deus. Lembra-se da pergunta feita lá no capítulo 15, que foi registrada por João: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Aqui está a resposta. É o homem tão louco, tão insano, tão perverso, que não percebe o castigo diante de Deus, e quando vê o castigo diante de Deus, ao invés de dar glória a Deus, como foi pedido lá o rei Herodes, ele não deu glória a Deus, e os bichos os comeram, assim também neste homem, ele vai continuar blasfemando contra Deus, contra o juízo de Deus. E aí você vê como é a figura humana nesse período. Vamos agora para o capítulo, continuar no capítulo 16, versículo 10 e 11. Versículo 10 e 11 diz: e o quinto anjo derramou sobre a sua taça, sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens os homens mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores, por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Aqui está o quinto anjo. A quinta taça foi lançada sobre nada mais nada menos sobre o trono da besta, e os homens mordiam a língua por causa da dor que sentia, diz o texto. O trono da besta é o centro do governo do anticristo, o governo anticristão. Esses versículos me fazem lembrar da oração do profeta Abacuque, quando ele recordou isso lá do Êxodo, falando do Êxodo, dizendo como Deus livrou o seu povo do domínio de Faraó. E Abacuque orou dizendo que quando o Senhor sai para livrar o seu povo, ele fere a cabeça da casa do ímpio. Está lá em Abacuque 3, 12 e 14. Quando a sede de poder da besta é atacado o seu sistema humano, e seu sistema humano entra em colapso, os homens incrédulos se desesperam, são tomados de angústia, mordem a língua de tanta dor. Percebam que a conexão entre os flagelos aqui no quinto selo e os homens que sentem dor das úlceras do primeiro flagelo. Aqui João até parece descrever, a história da queda de cada grande império que já existiu. O sistema humano que governa sob a influência dos poderes satânicos e de certa forma até parece invencível, cai de forma patética quando o cálice da ira de Deus é derramado. Agora, entretanto, mais uma vez, podemos ver que os seguidores da besta
da besta continua blasfemando contra Deus. Ao invés de se arrependerem das suas obras malignas, eles mordem a língua de dor, mas encontram forças para declarar mais uma vez que são inimigos de Deus. Observe, irmãos, o perfil do homem desse período, e nós estamos vendo já alguns resquícios, início, em alguns lugares com mais intensidade, do perfil desse tipo de homem, desse homem que está sendo forjado para esse século. Olha o comportamento dos jovens, das crianças, dos idosos. Pessoa por nada bate no carro de alguém, a pessoa vai reclamar, ele sai com a arma na mão, atira, é um juiz, é um procurador, ligado ao poder humano. Esse tipo de homem já está sendo forjado para esse período. Homens que não se arrependem. O outro mata um jovem de forma banal, fútil, passa um tempo preso, quando sai, alguém diz: você se arrependeu? Não me arrependo de nada. É esse tipo de homem que está sendo forjado no nosso século para esse grande período. E aqui João registra na quinta taça, esses homens ainda continuam se declarando inimigos de Deus. Aí vem a sexta taça, capítulo 16, versículo 12, de 12 a 16. E o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E a boca do dragão, e a boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eles que venham como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andem nu e não se vejam em suas vergonhas. E os congregaram num lugar que vem em hebreu, que se chama Armagedon. A sexta taça descreve a batalha final, a guerra do Armagedon, ou Megido, como eles falam. É o ajuntamento aqui das forças malignas para lutarem, para pelejarem contra o Cordeiro e sua igreja. Mais uma vez, João parece ter em mente uma mensagem lá do Antigo Testamento, quando ele trata do juízo divino, e quando ele vai falar isso, ele lembra o livro de Juízes, lá no capítulo 4 e no capítulo 5, quando o povo de Israel estava em grande sofrimento, oprimidos pelo exército do rei Jabi, liderado por Cícera. Os israelitas não podiam fazer absolutamente nada, a não ser se esconderem do medo, e o exército inimigo era chamado de um exército devastador. Juízes 5, versículo 6. Observe, queridos irmãos, que nós estamos vendo isso nos nossos dias. Diz que o texto fala de Juízes, através da profetisa Débora, da juíza Débora, avisa que entregaria os ímpios na mão do povo de Israel. Está lá no capítulo 4, versículo 14. A batalha foi travada, semelhante de Megido. O inimigo do povo de Deus foi esmagado, de modo que foi o próprio Senhor quem os derrotou. O significado aqui, mais aceito para a palavra Armagedon, é montanha de Megido, ou Megido. É uma derivação da junção entre o hebraico Ra, montanha, e do grego Marredon, que é Megido. Dessa forma fica fácil entender que o Armagedon é um símbolo de toda a batalha na qual o povo de Deus está sendo oprimido, ou seja, ao longo desse tempo, e oprimido frente a um grande inimigo, e o inimigo do próprio Deus. De repente ele revela seu poder e derrota os opressores do seu povo. É isso que está destinado por Deus para o povo dele. O apóstolo João ali viu 3 espíritos imundos. Ele registra que sai da boca do dragão, que sai da boca da besta e do falso profeta. Ele diz que esses espíritos que ele viu foi semelhante a rãs, se referindo ao seu caráter repugnante, asqueroso e abominável. Porque a rã é um bicho asqueroso, né? É horrível, assim, pegajoso. Então ele está dizendo, olha, era parecido com isso, semelhante a isso. Sabe o que significa, irmãos? Significa que os poderes desse mundo, a falsa religião que está vindo aí,
age sobre os ideais e inspiração do próprio Satanás. Agem sob a inspiração maligna, são planos, projetos, métodos e empreendimentos que vão ser colocados em ação contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus. É claro que esse tipo de situação acontece em diferentes momentos da história da humanidade, mas aqui nesse texto a referência ainda é mais profunda e eu posso dizer muito mais específica. A sexta taça, ela descreve o momento final da perseguição do dragão e seus agentes contra a igreja de Cristo. É o momento da batalha final que é registrado aqui, o momento da grande tribulação dos dias que, se não fossem abreviados, a igreja não suportaria. Jesus fala isso lá em Marcos 13, versículo 20. Esse é o momento que Cristo vai aparecer como ladrão da noite para livrar o seu povo. Apocalipse 16, 15 diz isso. Destruiu o anticristo com o sopro da sua boca. Paulo vai escrever isso lá em 2 Tessalonicenses. Eu faço questão de ler com os irmãos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 12, não vou ler todo, mas pelo menos umas partes, né? Ele diz, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 12, ele vai dizer: ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que como não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis por espírito que quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, porque se antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E aí ele vai descrever uma série de coisas interessantes sobre esse período que antecede a grande batalha final do Armagedon. E por último, a sétima taça. Apocalipse 16 vai registrar isso para nós. Versículos 17 a 21. Ele vai dizer: e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. A sétima e última taça sucede naturalmente à sexta, é a continuação da sexta. Se na sexta taça vai principalmente fazer um link sobre a segunda vinda de Cristo, a sétima taça é a descrição detalhada da cena desse juízo. É o momento de maior terror da história da humanidade, eu posso dizer isso. É o momento do juízo final. João ouviu uma voz saindo do santuário dizendo: feito está, ou está feito. Esta era a voz do próprio Deus, anunciando que chegou o momento da exposição final e completo da sua ira. O mundo então recebe a taça final do vinho do furor da sua cólera. Apocalipse 14, versículo 10 vai dizer isso. Vamos ler juntos? E também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. É o furor final da ira de Deus. João está aqui descrevendo a destruição do mundo, chamado por ele de Grande Babilônia. Ele diz que ela vai ser despedaçada, é o império do anticristo que vai ser construído, que será destruído as grandes cidades, as nações serão arruinadas, todas as ilhas fogem, os montes não se encontram entre as pedras, porque eles vão desabar do céu. Tudo isso representa o terror do dia do juízo de Deus e do fim do iníquo. A sétima taça
é a conexão, queridos irmãos, onde finda-se o tempo e história e inicia a eternidade, onde se extingue os céus e a terra e surge novos céus e nova terra. Abra sua Bíblia comigo em 2 Pedro, melhor dizendo, capítulo 3. Eu gostaria de ler com os irmãos esse texto. 2 Pedro, no capítulo 3, versículos 10 e 13, que diz: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Queridos irmãos, versículo 13 ainda diz mais: qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Pedro encerra esse texto, e eu também quero encerrar esse texto, esse estudo, dizendo que é agora, é aqui e agora esse momento, onde você pode dar continuidade ao que você vem fazendo, ou seja, se apegando mais a Deus, a sua palavra, sendo justo diante dos fatos, pregando o evangelho da verdade, levando pessoas a Cristo. Tudo isso representa, claro, o que eu preguei aqui é o juízo final de Deus, mas esse texto me remete que eu posso entender nesse momento que eu preciso cuidar da minha vida, e muito mais, além de cuidar da minha vida, eu preciso caminhar a minha história. Eu li o versículo, na verdade, errado, não é? Eu vou voltar aqui para os irmãos, era 2 Pedro, eu li 1 Pedro. 2 Pedro 3, 10 a 13, que diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras nele se queimarão. E havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas buscam bem, ser santo no trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para na vinda do Senhor Deus, em que os céus e o fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, nova terra, em que habita a justiça. Tanto lá no texto também faz uma referência a cuidar da nossa própria vida, aqui também faz a gente ter cuidado com a nossa vida, né? Porque o Senhor virá como ladrão, não é como ladrão no sentido de ele é ladrão, é no sentido de virá como vem a ação do ladrão, né? Sem a gente esperar, de forma iminente, né? De forma que a gente não esteja preparado. Então cuide-se, cuide da sua vida. Eu espero que com esse texto, você, meu irmão, você, minha irmã, possa cada dia mais amar esse livro e continuar, né, fazendo a vontade de Deus. E para tanto, você precisa buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Eu gostaria de orar, encerrando esse estudo de hoje. Na próxima semana nós estaremos juntos, se assim Deus o permitir, em nome de Jesus. Oremos. Pai santo e eterno Deus, nós te louvamos e queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado do teu povo, chamado Igreja de Jesus, aqui na terra, apesar de não merecermos, Pai. Continua olhando para nós com teu olhar de misericórdia e nos ajuda, Senhor, baseado naquilo que aprendemos na sua palavra, na Santa Escritura, nos apegar mais e mais ao Senhor, buscar mais o Senhor e envolver-se na obra do Senhor. Continua abençoando a tua igreja, Igreja Batista Jerusalém. Toma os teus filhos, guarda os teus servos, livra do mal. Nós oramos pela fé, gratos por tudo e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos irmãos, e fica na paz, em nome de Jesus.